objetivo da palavra de Deus é fazer com que a gente viva bem, é fazer com que a gente viva uma vida melhor possível. Porque se a gente viver de uma forma errada do que nós somos criados para ser, a gente vai enfrentar grandes problemas. Porque, por exemplo, imagine você tem uma máquina de lavar na sua casa, você enche ela de vasilhas de alumínio e começa a bater. Vai prestar a sua máquina? Logo você vai estragar. E assim somos nós. Quando nós começamos a fazer o que nós não fomos gerados por Deus para ser, a gente começa a estragar. Mas Deus, Ele nos orienta a forma correta que nós precisamos viver para a gente viver uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. E Ele vai falar aqui no primeiro versículo, a nossa casa terrestre, Ele vai chamar essa casa de tabernáculo. O que Ele quer dizer aqui? O tabernáculo, Ele quer dizer que o nosso corpo, nós temos uma alma que habita um corpo, que esse corpo de carne e osso que eu e você tem. Mas Ele vai falar que Ele vai chamar esse corpo de tabernáculo. Umas versões mais atuais chamam esse corpo de barraca. Isso aqui é provisório, isso aqui não é definitivo. Ninguém, quando faz uma barraca ou compra uma barraca, está comprando definitivo, ou seja, é algo provisório. Por exemplo, quando você está acampando no lugar, eu vou para aquele lugar, eu vou me acampar ali durante um tempo, mas eu não vou ficar ali muito tempo. E assim somos nós somos seres eternos, nós fomos criados para viver a eternidade, ou seja, nós estamos aqui em curto espaço de tempo, mas a nossa vida mesmo vai continuar na eternidade. E o que eu e você pode aprender com isso? Sabe o que acontece? A nossa vida, ela é curta. Imagine você, 10 anos atrás, quantos acontecimentos você olha para trás e parece que foi ontem, e já se passaram 10 anos. E daqui 10 anos, imagine todos nós aqui, contando até com as crianças, dificilmente daqui 100 anos, todos nós vamos estar aqui, porque nós vamos morrer. Mas há um ponto-chave na nossa morte. Para onde vamos? O que será de nós? Existe uma esperança de vivermos eternamente no céu, assim como foi cantado aqui, o meu destino é o céu. Mas existe também outra possibilidade, quando nós fazemos o mau uso de nós mesmos. Quando isso acontece, a gente vai para a perdição eterna, para o inferno. Ou seja, são esses dois destinos. E Ele vai dizer, olha, esse corpo que eu e você vivemos é provisório. Aí Ele vai dizer o seguinte, que há um edifício. É tão interessante que temos um edifício, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que Ele quer dizer aqui? Ou seja, o que é feito por mão humana, o que é humano vai deteriorar, vai acabar um dia, mas o que é feito por nosso Senhor Jesus, por Deus, é eterno. O que Ele está dizendo aqui é justamente isso. Olha, esse tabernáculo, ou seja, essa barraca que você vive, que é o seu corpo, é provisório, vai acabar, um dia vai chegar ao fim, mas no céu nós temos um edifício. Um edifício é muito diferente de uma barraca, de um tabernáculo, porque o edifício ele é construído para durar muitos e muitos anos. Quando você vai, por exemplo, no centro histórico, quantos prédios você vai lá em Salvador, que tem 400 anos, você vai na Europa, por exemplo, quantos edifícios têm mais de 1000 anos, 2000 anos, estão ali em pé.
sabe o que isso nos diz? Que é algo sólido. Ou seja, o que nos espera é algo sólido. O que nós vivemos aqui é algo passageiro. É isso que ele quer dizer. É por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Quando nós vivemos uma vida que Deus nos chamou para viver, a gente vive contra a nossa vontade. E viver contra a nossa vontade é difícil. Se eu falar para vocês que é fácil servir a Deus, eu vou estar mentindo para você. Não é fácil. Mas é a melhor alternativa para nós. Porque uma coisa eu te digo: se nós servirmos a Deus, nós vamos. O primeiro inimigo nosso somos nós mesmos, a nossa carne. Aí nós temos o inimigo das nossas almas. Nós temos uma sociedade que é inimiga da nossa fé. Então nós vamos gemer, nós vamos passar por adversidade, por problemas. Só que é tão interessante que é difícil, mas sabe por que nós gememos? Sabe por que o crente, quando ele começa a servir a Deus, ele começa a ver o tanto que esse mundo aqui é fútil, o tanto que esse mundo aqui é banal, é desprezível. A gente começa a ver as coisas que desagradam a Deus e o nosso coração começa a se corroer. Quando o Espírito Santo habita o nosso ser, quando a gente vê as coisas, a gente fica machucado. Quando nós servimos a Deus, irmãos, isso é todos nós. Quando nós servimos a Deus e nós vimos algo que desagradamos a Deus, o nosso coração se enche de dor, de constrangimento. Nós ficamos desapontados, porque na verdade o Espírito Santo que está dentro de nós, ele se entristece pelo mundo que nós estamos vendo, pela afronta que nós estamos vendo a Deus. Porque quando eu sirvo a Deus, o que é feito contra Deus, contra a vontade de Deus, me afronta. Sabia que aquele que ama a Deus, quando você vê algo que desagrada a Deus, você tem fome e sede de justiça, ou seja, você se sente mal, não só quando alguém faz algo contra você, mas quando alguém desobedece à vontade de Deus, você se sente mal. Então por isso que eu ia falar, a gente geme, ou seja, gememos nesse corpo. A gente passa por adversidade, a gente passa por frustração. A mesma coisa é fato. Você servindo a Jesus, você vai sofrer. Agora, imagine, se é difícil com Jesus, imagine sem Ele. Porque esse corpo, Paulo diz, ele nos arrasta para a morte. Ele diz lá em Romanos. Já viu que a gente tem uma tendência, principalmente quando a gente quer viver na carne, a fazer tudo que nos destrói? O homem tem essa tendência, quando ele está longe de Deus, a fazer, a praticar tudo que o destrói. Ou seja, por exemplo, a bebida, o cigarro, o álcool, tudo isso, o homem, quando ele está distante de Deus, ele começa. Sabe por quê? Porque a gente tem essa ânsia de se destruir. O homem, quando ele está na presença de Deus, quando ele está longe da presença de Deus, quando ele entra num carro, ele quer fazer ultrapassagem proibida, ele quer andar em alta velocidade. Sabe por quê? Porque ele vai contra a morte. Isso é da nossa carne, do ser humano. Ou seja, quando nós vivemos uma vida sem Jesus, a gente está mais perto da morte física e também da morte espiritual. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, isso é muito interessante. Sabe por quê? Ele está se referindo aqui àquela passagem que Jesus vai falar através de João, na carta que é enviada para a igreja de Laodiceia. Ou seja,
O que ele vai dizer lá em Apocalipse 3:18? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E lá em Apocalipse 16 também vai falar, 16:15, vai falar de vestes. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. O que é isso? Quando nós aceitamos a Jesus e vivemos para Jesus, nós somos revestidos pela graça de Deus. Quando Jesus vier em sua glória, se a gente estiver em Jesus, Ele vai olhar para nós e vai ver nós vestidos de graça. Se nós estivermos no pecado, a gente vai estar sem esse vestimento da glória, e nós estaremos nus, e todos os nossos pecados estarão diante de Deus. Ou seja, quando que ser encontrado nu aqui que ele está falando, é quando Jesus voltar, ou quando Jesus o chamar, nós estarmos longe de Cristo, estarmos vivendo uma vida contrária ao que Cristo nos chamou. Então, o que vai acontecer? Jesus vai olhar para mim e para você e não vai ver nós vestidos com a sua graça, que nos cobre de todo o pecado. Então, é justamente isso que ele está falando. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. É tão interessante quando ele vai falar gememos carregados, porque na verdade a vida não é fácil para ninguém. Desde que o homem pecou, o que Deus diz para Adão e para Eva: olha, vocês vão sofrer. A consequência do pecado de vocês vai fazer que a terra produza espinhos. Vocês vão comer do labor, do suor. Vocês vão sofrer para viver nessa terra. Desde então, qualquer ser humano que nasce, já viu que a gente já nasce chorando? A gente já nasce chorando. A gente já nasce sofrendo. A gente já nasce lutando. Não é fácil viver esse mundo cheio de pecado. Desde o momento em que nós nascemos, nós começamos uma luta. É uma luta cansativa. Não é fácil. Todos nós, tem gente que luta, tem luta financeira, luta sentimental, luta com um problema na família, com um problema na empresa. Cada um tem a sua luta. E isso desgasta, isso faz a gente se sentir sobrecarregados. Mas sabe o que ele vai dizer aqui? Que nós temos um desejo. Qual é o desejo? De sermos revestidos com esse corpo glorioso, que nós não vamos mais sofrer. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que dos nossos olhos será enxugado toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento no céu. Só que há uma condição: para aqueles que não forem chamados no arrebatamento, aqueles que morrer antes do arrebatamento, se Jesus não vier daqui, por exemplo, há 50, 60, 100 anos, nós vamos ter que passar pela morte. E essa morte é a condição para que nós venhamos passar para esse novo nível, para esse novo corpo. Por isso que ele vai dizer que não porque queremos ser despidos. Ou seja, o que é ser despido? É se despir desse corpo, desse tabernáculo, desse corpo provisório, cheio de pecado. Então o que acontece? Nós temos vontades, só que nós temos medo da morte, porque a morte é o último estágio que nos separa de Deus.
É o último estágio que nos separa de estar verdadeiramente na presença de Deus, porque o nosso corpo pecaminoso não pode estar na presença de Deus. Adão podia estar antes do pecado na presença de Deus. Deus visitava, passeava com ele no jardim. Só que quando ele pecou, então ele não pôde mais ver a Deus. Mas agora, quando nós se livrarmos desse corpo, passarmos pela morte, porque a morte é a pena que todo ser humano deve passar. Só que uma coisa é certa: todos nós vamos passar pela morte, sim. Só que tem dois caminhos depois da morte: ou vida eterna ou morte eterna. E aí que está toda a diferença, porque não é fácil, né, passar pela morte, mas todos nós passaremos. Mas uma coisa é fato: imagine você, depois de tanto ter sofrido aqui, passar uma eternidade, ou seja, a eternidade não acaba, não tem fim, sofrendo. Parece, será que não é suficiente nós sofrermos apenas aqui? Será que nós merecemos uma eternidade de dor e sofrimento? Não. Na verdade, nós merecemos. Mas aquele que está em Cristo não merece mais, porque Jesus já pagou a conta. Então, se nós pensarmos no nosso bem, a gente vai abrir mão de todas as coisas que desagradam a Deus, mesmo a gente gostando delas. Porque se nós os amamos verdadeiramente, a gente vai ter cuidado em trilhar, em traçar o destino que nós vamos percorrer. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque viver, né, aqui nesse mundo não é fácil. O que Jesus disse aos discípulos? Olha, eu vou, e quando eu vier, eu vou enviar o Consolador, que vai consolar vocês dessas tribulações, das dificuldades da vida. Ou seja, você pode estar passando o problema que for, a dificuldade que for. Quando você começa a adorar a Deus, o Espírito Santo vem sobre você e não há tristeza que fique no seu coração. Você já observou? Você está para baixo, algo aconteceu que te deixou triste. Você começa um louvor e começa a meditar naquele louvor, principalmente louvores que adoram a Deus. Logo, aquela dor passa, aquela paz no coração começa a, como se diz, tomar conta do seu coração, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse papel, mas não só de consolador, ele tem um papel, né, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, é difícil a caminhada com Cristo aqui nessa terra, é difícil, mas Deus não te deixou sozinho, Ele te deixou o Espírito Santo. Já viu quando você faz algo e fica entristecido e fica constrangido, não se sente bem, perde a paz? O Espírito Santo te deixa incomodado. Olha, você precisa mudar de vida, você precisa ser diferente. Por quê? Porque Ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de mim e de você. Todas as vezes que nós começamos a praticar o que desagrada a Deus, Ele sente que Ele está nos perdendo para o pecado. E Ele sabe que se continuarmos nessa prática, o pecado vai nos ter por completo, Ele vai ter que nos abandonar. E Ele não nos quer nos perder. Não só convence, mas capacita. Se você e eu quisermos viver uma vida para Deus, uma vida renunciando às vontades e às paixões que nós temos, que é contrária à palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te capacitar, porque você sozinho você não vai conseguir, mas o Espírito Santo, ele não só convence do pecado, ele não só convence da justiça e do juízo, ele não só consola, mas ele capacita.
a viver uma vida para Deus. Porque às vezes as pessoas, mas eu já tentei renunciar, já tentei. Você já experimentou pedir a ajuda de Deus? Se todas as vezes que você estiver prestes a fazer aquilo que desagrada a Deus, você parar e tiver a vontade de orar para Deus, falar assim: Espírito Santo, tem misericórdia de mim, não me deixe pecar. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai deixar você fazer aquilo? Não. Ele vai te dar a força necessária. O grande problema é que às vezes a gente quer enfrentar as paixões, aquilo que a nossa carne quer que a gente faça sozinho. Sendo que o correto é nós orarmos ao Espírito Santo e pedir: me ajuda, tem misericórdia de mim, porque assim nós seremos verdadeiramente capacitados para ser transformados e libertados daquilo que nos aprisiona. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivermos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Enquanto a gente viver aqui, porque às vezes a gente começa a amar demais esse mundo. Sabe o que João vai nos dizer? Não ames o mundo, nem o que o mundo ama. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente acordar para a vida e começar a querer viver a vontade de Deus, a gente não vai amar nada que tem nesse mundo. A gente não vai amar os prazeres do mundo, a gente não vai amar tudo que o mundo nos oferece, porque a gente vai amar primeiramente a Deus. E é tão interessante que ele vai dizer, né, que portanto temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivermos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Enquanto a gente viver nesse corpo, a gente não vai viver, a gente não vai conhecer aquilo que nos espera, que é estar com o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas é tão interessante, essa confiança, ela na verdade tem alguns desafios. É fácil confiar? Não, porque o inimigo das nossas almas vai sempre nos mandar uma dúvida. Você acredita mesmo que o céu existe? Você acredita mesmo que você é salvo? Você acredita mesmo que você está em Cristo? Sempre isso. Mas nós não devemos desanimar. Nós devemos sempre confiar em Deus que nos capacita. E é tão interessante, nós só vamos estar seguros no céu, porque enquanto nós estivermos aqui, a gente, se não vigiar, a gente cai, e nós podemos até perder a salvação. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente faz, cuidado com aonde a gente coloca os pés. Sabe por quê? Porque a gente pode achar que não é nada, mas às vezes é uma armadilha do diabo para nos tirar, para nos roubar do céu. Nós devemos vigiar, porque enquanto nós estivermos aqui, a gente corre um risco, mas se a gente permanecer firme, Deus vai nos manter firme na tua presença, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Deixa eu te falar um negócio. Os prazeres dessa vida são aparentes. Você pode viver, você pode sentir, você pode desfrutar. Agora, o céu, quem aqui já viu o céu? Nós ouvimos falar do céu, mas a gente não conhece. Ou seja, a gente vive, o que ele está falando aqui é nesse sentido, a gente vive por fé em algo que nós ouvimos falar, mas nós não sabemos, nós não conhecemos, nossos olhos não contemplou. Agora, quem vive por os prazeres deste mundo vive por vista. Nós que servimos a Deus, nós não podemos viver por vista, pelaquilo que se sente, pelaquilo que você consegue apalpar. Ou seja, não é que você não pode desfrutar de nada dessa vida, não. Tem coisa que Deus nos permite desfrutar, mas aquilo que desagrada a Deus, que
Deus diz na tua palavra que nós não podemos desfrutar, a gente não pode desfrutar. Porque Deus não é um Deus mau, não. As pessoas às vezes pensam que Deus fala que tudo que é bom não pode fazer, não. A gente aqui quer fazer tudo que é proibido, mas na verdade tem muita coisa boa que Deus deixou para a gente desfrutar. Tem muita coisa boa que Deus deixou para a gente viver. O problema é que a gente, por exemplo, de 100 situações, tem duas que é proibida, a gente se apega àquelas duas que é proibida. Deus tem muita coisa boa que deixou para a gente viver. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Isso é maravilhoso. Nós não somos daqui. O nosso novo homem que nasceu em Cristo Jesus, ele é cidadão do céu. Por isso, ele não se sente bem aqui. Ele não fala a mesma língua desse povo. Ele não se sente à vontade com o comportamento deste mundo. E isso é maravilhoso. Tem um hino que eu vi muito na pandemia, ficou muito famoso, que diz assim: sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivos para sorrir ou cantar. Mas um dia nós sabemos, nós vamos para o nosso lar, nós voltaremos para o nosso verdadeiro lar, e lá não haverá tristeza, não haverá dor. Assim que sejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. É tão interessante que Paulo vai dizer isso, né? Que para ele o viver o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Ou seja, se nós morremos, é lucro por quê? Porque nós estaremos no céu com Cristo, um céu de glória, sem sofrimento, sem dor, e vivendo eternamente, e salvos deste mundo, salvos da condenação. E isso é maravilhoso. Ou seja, mas se nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos não para os nossos desejos, nós vivemos para a vontade de Deus. Porque Cristo morreu por nós, agora nós vivemos para Ele. Se nós entendermos essa lógica, a gente vai viver uma vida feliz. Uma vida onde o nosso coração vai sentir contentamento, vai sentir uma paz que nada neste mundo compra, vai viver uma alegria que nenhum prazer deste mundo pode te dar. Glória a Deus. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Nesse tribunal de Cristo, tudo que nós fizermos será levado em conta. Como vai ser esse tribunal? Olha, todos, salvos, não salvos, vão passar. Os salvos vão passar, para serem absolvidos pelo sangue de Jesus e para receber o galardão que para eles foi preparado. Já aqueles que não estão em Cristo passarão para a condenação. Porque uma coisa é fato: quando nós estamos em Cristo, tudo aquilo que era contra nós é apagado. Mas a partir do momento que nós servimos a Deus, tudo aquilo que nós fizemos, porque por amor a Deus, por amor a Cristo, tudo de bom vai ser contabilizado e transformado em galardão. Agora, porque é Cristo que nos salva. Se nós vivemos em Cristo, é o sacrifício de Cristo que nos salva, não as nossas obras, mas as obras daqueles que estão em Cristo serão recompensados em galardão. Agora, aqueles que não viveram para Cristo, que
que não aceitaram o senhorio de Cristo, esses serão condenados. Assim como lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns aos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou na prisão, destes e fomos te ver? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, quando nós servimos a Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós aprendemos a amar como Jesus amou. Nós aprendemos a estender a mão como Jesus estendeu. Nós aprendemos a se compadecer das pessoas, assim como Jesus se compadeceu. Nós temos amor pelos pecadores, assim como Jesus teve. Isso nós precisamos aprender. Tudo que nós fazemos aqui será julgado. Tudo de bom ou de ruim. Só que se você não estiver em Cristo, as suas obras boas serão insuficientes e anuladas. Porque, por exemplo, quando alguém comete algo contra a justiça, ele vai ser condenado. As boas obras que ele fez ou as obras sociais que ele fez não é considerado. O que está sendo julgado ali é o que ele fez contra a justiça. O que vai ser julgado ali no tribunal de Cristo é o que fazemos, que afrontamos a justiça de Deus. Então que nós possamos permanecer firmes em Cristo, porque haverá tribunal. E de que lado nós estaremos? Dos bodes ou das ovelhas? Bode aqui fala de pessoas que não se submetem. Um bode não se submete. Tenta aprender um bode para você ver. Agora as ovelhas, elas se submetem. Ou seja, são pessoas, as ovelhas são pessoas que se submeteram à vontade de Deus e renunciou ao mundo para viver conforme a palavra de Deus nos diz. Agora, aqueles que não se submeteram, infelizmente, serão lançados no fogo para a perdição eterna. Irmãos, o mundo sabe que o mundo te diz: se te faz feliz, pode. Se você quer, pode. Não, nós não vivemos assim. Nós vivemos o seguinte: se Jesus permite, eu faço. Se Jesus condena,
eu não faço. E assim que nós vivemos, é assim o nosso proceder cristão. Amém?